E aí, pessoal? Vocês já passaram por aquele momento em que o coração bate mais forte por alguém que parece estar em um mundo completamente diferente do seu? Hoje, vou contar uma história que vai mexer com vocês de um jeito que não imaginam. É sobre um empresário, milionário de Goiás, e uma cuidadora humilde de Minas que vão descobrir que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. Mas antes, me conta aí nos comentários de onde vocês estão assistindo. Quero saber de qual cantinho do Brasil vocês são. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer. Agora prepara o coração porque essa história vai te emocionar do primeiro ao último minuto. O sol nascia preguiçoso sobre os 20.000 hectares da fazenda. São Joaquim, em Cristalina, Goiás, pintando de dourado as intermináveis plantações de soja que se estendiam até onde a vista alcançava. Carlos Eduardo Santos, de seus 42 anos bem vividos, observava pela janela do escritório o movimento dos trabalhadores rurais que iniciavam mais um dia de colheita. Suas mãos calejadas, uma contradição em um homem de terno italiano, seguravam uma xícara de café que esfriava, enquanto sua mente calculava os milhões que aquela safra renderia. Tio Carlos a Camila disse que o café da manhã está pronto. A voz aguda de Sofia, de 8 anos, ecoou pelo corredor de madeira de lei da casa-sede. Ela apareceu na porta do escritório, com os cabelos castanhos ainda bagunçados do sono, usando um pijama cor-de-rosa com estampa de unicórnios. Carlos Eduardo nem se virou. Diga a ela que já desço. Preciso terminar esses relatórios. Mas, tio... Sofia hesitou, mordendo o lábio inferior. A Camila fez aqueles pães de queijo que você gosta? E a Júlia está perguntando se você vai ensinar ela a andar a cavalo hoje. Hoje não posso, Sofia. Tenho reunião com os compradores chineses às 9. Ele finalmente se virou e, por um breve momento, sua expressão se suavizou ao ver o rosto desapontado da menina. Talvez amanhã. Era sempre, talvez amanhã. Sofia já conhecia essa resposta de cor. Assentiu com a cabeça e saiu deixando Carlos Eduardo sozinho com seus números e sua culpa silenciosa. 2 horas depois, quando finalmente desceu para a cozinha, encontrou os pratos já lavados e guardados. Camila Silva, de 24 anos, estava sentada à mesa com Júlia, de 6 anos, ajudando-a com um desenho. Seus cabelos negros estavam presos em um coque simples, e ela usava uma blusa azul claro que realçava seus olhos cor-de-mel. Bom dia, senhor Carlos Eduardo, disse Camila sem levantar os olhos do desenho. Sua voz carregava o sotaque mineiro suave como uma brisa fresca no calor. Goiano. Bom dia. Ele se serviu de café e pegou um pão de queijo da cesta coberta com um pano de prato bordado. As meninas já tomaram café. Sim, senhor, e já escovaram os dentes. Camila finalmente o encarou e Carlos Eduardo sentiu aquele incômodo familiar. No peito. Os olhos dela sempre pareciam ver através de suas defesas. A Sofia perguntou se o senhor vai levar elas na cidade hoje. É aniversário da coleguinha dela, a Mariana. Carlos Eduardo mastigou o pão de queijo que estava perfeito, como sempre, e balançou a cabeça. Não posso, reunião importante, você pode levá-las. Claro, senhor. Camila voltou a atenção para Júlia. Que desenho lindo, amor, é um castelo. É nossa casa. Júlia mostrou orgulhosa. E essa aqui é você, Camila. E essa é a Sofia, e esse sou eu. E o tio Carlos? Perguntou Camila gentilmente. Júlia apontou para uma figura pequena no canto do papel, longe das outras. Ele está no escritório como sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos Eduardo sentiu o peso do olhar de Camila sobre si, mas não ousou levantar os olhos. Terminou o café rapidamente e se levantou. Vou para Planaltina resolver os problemas de irrigação. Volto à noite. Senhor Carlos Eduardo. Camila se levantou também, limpando as mãos no avental. Está prevista tempestade para a tarde. Talvez seja melhor esperar. Obrigado pela preocupação, mas sei cuidar de mim mesmo. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. E chame-me apenas de Carlos Eduardo. Não sou seu patrão. Desculpe, senhor. Carlos Eduardo. Camila baixou os olhos e ele sentiu uma pontada de arrependimento. Carlos Eduardo subiu para se trocar, deixando para trás a cozinha,
onde Camila consolava Júlia, que havia começado a chorar baixinho. Enquanto vestia sua camisa social branca e a calça jeans, ele olhou pela janela do quarto e viu Camila no quintal, empurrando Sofia e Júlia no balanço que ele mesmo havia instalado 3 anos atrás, logo após a tragédia que trouxe as meninas para sua vida. O som das gargalhadas delas ecoava pelo ar matinal, e Carlos Eduardo se pegou sorrindo involuntariamente. Camila tinha esse dom transformar qualquer ambiente em um lar cheio de vida. Era exatamente por isso que ele precisava manter distância. 2 horas depois, enquanto o helicóptero sobrevoava as plantações douradas, rumo à Planaltina Carlos, Eduardo tentava ignorar as nuvens escuras que se acumulavam no horizonte. Camila estava certa sobre a tempestade, como sempre estava sobre quase tudo. Mas admitir isso significaria admitir que ela se importava com ele, e isso era um luxo emocional que Carlos Eduardo Santos não podia se permitir. O que ele não sabia era que sua vida estava prestes a mudar para sempre, e que o amor que ele tanto tentava evitar estava esperando nas nuvens tempestuosas que se aproximavam. O helicóptero cortava o ar quente da manhã goiana, com Carlos Eduardo mergulhado em planilhas de irrigação, quando o primeiro raio rasgou o céu. O piloto, um homem experiente chamado Roberto, olhou nervoso para as nuvens escuras que se aproximavam rapidamente. Patrão, melhor voltarmos. Essa tempestade não estava prevista para agora. Carlos Eduardo nem levantou os olhos dos papéis. Mais 15 minutos, Roberto. Preciso verificar os pivôs da Fazenda 3 antes que os chineses cheguem. Amanhã. Mas, patrão, 15 minutos. A voz de Carlos Eduardo cortou seco. Na fazenda, São Joaquim Camila observava o céu escuro pela janela da sala, mordendo o lábio inferior, em uma expressão de preocupação que se tornara constante desde que Carlos Eduardo partira. Sofia e Júlia brincavam com bonecas no tapete, alheias à tensão que crescia no ar junto com as nuvens de chuva. Camila, você está bem? Sofia percebeu o silêncio prolongado da cuidadora. Estou sim, amor. Camila forçou um sorriso. Que tal prepararmos um bolo de chocolate para quando seu tio voltar? Será que ele vai gostar? Perguntou Júlia, seus olhos azuis tão parecidos com os de Carlos Eduardo, brilhando de esperança. Tenho certeza que sim, mentiu Camila, sabendo que ele provavelmente chegaria tarde e comeria sozinho em seu escritório como sempre fazia. O vento começou a soprar mais forte, balançando as cortinas e fazendo as árvores do quintal dançarem violentamente. Camila fechou as janelas e ligou a televisão para distrair as meninas, mas seus olhos não conseguiam se desviar do céu ameaçador. No helicóptero, Carlos Eduardo finalmente percebeu a gravidade da situação, quando um vento lateral fez a aeronave tremer perigosamente. As folhas dos seus relatórios voaram pela cabine, enquanto Roberto lutava contra os controles. Patrão, preciso pousar agora, o sistema está falhando. O primeiro raio atingiu a cauda do helicóptero com um estrondo ensurdecedor. As luzes piscaram, o motor engasgou, e Carlos Eduardo sentiu o estômago subir à garganta, quando a aeronave começou a girar descontroladamente. Roberto! Ele gritou, mas o piloto estava inconsciente, sangue escorrendo de um corte na testa. Carlos! Eduardo tentou alcançar os controles, mas uma segunda descarga elétrica cortou todos os sistemas. O último pensamento coerente que teve antes do impacto foi o rosto preocupado de Camila naquela manhã, avisando sobre a tempestade. O helicóptero despencou em meio a uma plantação de milho, criando uma cratera de terra e metal retorcido. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva, que começava a cair lavando o sangue que escorria da testa de Carlos Eduardo. Na fazenda, Camila sentiu um aperto no peito no exato momento do acidente. Ela parou de mexer a massa, dubolou uma sensação estranha e angustiante, tomando conta de seu corpo, que foi Camila. Sofia percebeu a palidez súbita no rosto da cuidadora. Nada, amor, só uma dor de cabeça. Camila apoiou-se na pia, tentando controlar a sensação de que algo terrível havia acontecido. O telefone tocou às 3 da tarde. Era Marcos, o capataz da Fazenda 3. Dona Camila, encontramos o helicóptero. Houve um acidente.
O bolo queimou no forno enquanto Camila desabava sobre uma cadeira, o telefone escorregando de suas mãos trêmulas. Sofia e Júlia correram para ela assustadas com os soluços que ecoavam pela cozinha. O tio Carlos, sussurrou Camila entre lágrimas, o tio Carlos está machucado. O Hospital Sírio-Libanês em São Paulo nunca havia parecido tão imponente e frio para Camila quanto naquela noite chuvosa de quinta-feira. Ela estava diante da recepção da UTI neurológica, com roupas amarrotadas da viagem de 12 horas de ônibus, desde Goiás, segurando uma pequena mochila com seus poucos pertences e os R$ 800 que representavam todas as suas economias. Desculpe, senhorita, mas só familiares podem visitar pacientes da UTI, disse a recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos de aro grosso e expressão impaciente. Camila respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Eu sou prima dele, Camila Santos. A mentira saiu mais facilmente do que ela esperava. A recepcionista a examinou da cabeça aos pés. O tênis surrado, a calça jeans desbotada, a blusa simples e franziu o senho. O senhor Carlos Eduardo Santos, o empresário? Sim. Camila ergueu o queixo lutando contra a insegurança que a consumia. Somos primos, distantes, pelo lado da minha mãe. Após alguns minutos de verificação e ligações internas, Camila finalmente recebeu um adesivo de visitante e foi conduzida pelos corredores brancos e assépticos até a UTI. O médico que a atendeu, Dr. Fernando Alvarenga, era um homem sério, de cabelos grisalhos que não parecia acreditar totalmente em sua história. Seu primo sofreu traumatismo craniano severo, múltiplas fraturas e está em coma profundo. A situação é delicada, senhora. Camila Santos. Ela engoliu em seco. Ele vai ficar bem. É difícil dizer. O cérebro é imprevisível. Pode acordar amanhã ou nunca acordar. O médico a observou atentamente. A família imediata foi avisada. Sim, doutor. A tia Helena está vindo de São Paulo. Eu cheguei primeiro porque estava mais perto. Outra mentira, cada uma doendo, mais que a anterior. Quando Camila viu Carlos Eduardo pela primeira vez naquele leito de hospital, conectado a tubos e fios, o rosto inchado e roxo, ela teve que se apoiar na parede para não desmaiar. Aquele homem forte e teimoso que conhecia estava irreconhecível, frágil como uma criança. Oi, Carlos Eduardo, sussurrou aproximando-se da cama. Sou eu, Camila, vim cuidar de você como sempre cuidei das meninas. Nenhuma resposta. Apenas o som ritmado dos aparelhos que o mantinham vivo. Camila passou a primeira noite em uma cadeira, de plástico desconfortável ao lado da cama, segurando a mão inerte de Carlos Eduardo. Às 6 da manhã, a enfermeira Patrícia, uma mulher negra de sorriso gentil, veio fazer a troca de turno. Primeira noite é sempre difícil, disse Patrícia, verificando os monitores. Você deve estar exausta. Tem lugar para ficar em são. Paulo? Tenho sim. Mentiu Camila novamente, não querendo parecer ainda mais deslocada do que já se sentia. Saindo do hospital, Camila vagou pelas ruas do centro de São Paulo, até encontrar uma pensão barata na Liberdade. O quarto minúsculo com uma cama de solteiro e um armário mofado custava R$ 50 por noite, um quarto do dinheiro que tinha. Não pode ficar mais de uma semana sem pagamento adiantado, avisou a dona da pensão, uma japonesa idosa de poucas palavras. Entendido, disse Camila, calculando mentalmente tinha dinheiro para 8 dias. Depois disso, bem depois disso, encontraria uma solução. Naquela tarde voltou ao hospital para a segunda visita permitida. Carlos Eduardo continuava imóvel, mas Camila teve uma ideia. Puxou a cadeira para mais perto da cama e começou a cantar baixinho uma moda de viola que sua avó mineira costumava. Cantar coração que sofre calado, lágrima que rola em vão, amor que não é falado. Fica guardado no coração. Foi quando Patrícia, que passava pelo quarto, parou na porta. Ela tinha certeza de ter visto os dedos de Carlos Eduardo se mexerem levemente ao som da canção. O quinto dia de vigília começou como os outros. Camila acordou na pensão apertada, da Liberdade com o corpo dolorido da cama desconfortável e o coração apertado de preocupação. Seus R$ 800 haviam se transformado em 250,
e ela sabia que precisava encontrar uma forma de se sustentar se quisesse continuar em São Paulo. Foi então que teve a ideia das pulseiras. Na adolescência em sua cidade, natal no interior de Minas, Camila havia aprendido com a avó a fazer bijuterias artesanais. Com os últimos R$60, comprou miçangas, linhas e elásticos em uma loja do centro. Passou a madrugada inteira produzindo pulseiras coloridas e delicadas, cada ponto tecido, com a esperança de que Carlos Eduardo acordasse. Com licença, gostaria de comprar uma pulseira. Camila abordou timidamente uma mulher elegante na Praça da República. Suas mãos tremiam ligeiramente ao mostrar o trabalho. São bonitas, disse a mulher examinando as peças. Quanto custa? R$10 cada. O valor era justo para o trabalho manual, mas baixo o suficiente para atrair compradores. Em 5 horas, Camila vendeu 22 pulseiras, conseguindo dinheiro suficiente para mais 2 noites na pensão e comida. Mas o mais importante era que isso lhe permitiria continuar visitando Carlos Eduardo. No hospital, Dr. Alvarenga a cumprimentou com uma expressão intrigada. Dona Camila, a enfermeira Patrícia, me contou algo interessante sobre as reações do seu primo às suas visitas. Reações. O coração de Camila disparou. Pequenas mudanças no batimento cardíaco, movimentos sutis nos dedos, sempre quando você canta. É como se ele a estivesse ouvindo. Camila sentiu lágrimas picar em seus olhos. Isso significa que ele pode acordar. Significa que devemos ter esperança, sorriu o médico. Continue cantando para ele. Naquela tarde, Camila se sentou ao lado da cama e segurou a mão de Carlos Eduardo. Sua pele estava quente, um bom sinal, segundo Patrícia. Ela começou a cantar a moda de viola que mais gostava, uma que falava sobre amor perdido e reencontrado. Volta, coração perdido, volta para quem te ama, o tempo que foi vivido, ainda em meu peito, chama. Foi no refrão que aconteceu. Os dedos de Carlos Eduardo se moveram, não apenas um reflexo, mas um movimento deliberado. Ele apertou a mão dela. Carlos Eduardo. Camila sussurrou, aproximando-se do rosto dele. Carlos Eduardo, você está me ouvindo. Os olhos dele se moveram sob as pálpebras fechadas, como se estivesse sonhando. Camila continuou cantando, sua voz embargada de emoção. Volta que a saudade dói. Volta que o amor não foi. Volta, coração perdido. Volta para quem te ama. Lentamente, como se estivesse emergindo de um oceano profundo, Carlos Eduardo abriu os olhos. Primeiro apenas uma fresta, depois completamente focalizando com dificuldade no rosto de Camila. Camila. Sua voz era um sussurro rouco quase inaudível. Estou aqui, ela chorou segurando o rosto dele entre as mãos. Estou aqui, Carlos Eduardo. Você está bem, você está vivo. As meninas... Ele tentou se sentar, mas a fraqueza o impediu. Estão bem. Estão em Goiás esperando você voltar. Camila pressionou o botão para chamar a enfermeira. Você está no hospital em São Paulo. Houve um acidente. Eu lembro. Carlos Eduardo fechou os olhos por um momento. O helicóptero. A tempestade. Você me avisou. Quando abriu os olhos novamente, eles estavam cheios de uma emoção que Camila nunca havia visto antes. Você veio... Você está aqui. Claro que vim. Onde mais eu estaria? O quarto se encheu de médicos e enfermeiras após Camila chamar. Ajuda. Dr. Alvarenga examinou Carlos Eduardo extensivamente, fazendo testes neurológicos e pedindo exames. Camila foi gentilmente afastada do leito durante os procedimentos, mas não conseguia parar de sorrir. É um milagre, disse Patrícia, parando ao lado dela no corredor. Em 15 anos trabalhando em UTI, nunca vi alguém responder a estímulos como ele, respondeu a sua voz. A música sempre foi importante para ele, mentiu Camila, porque a verdade era que ela nunca havia visto Carlos Eduardo demonstrar interesse por música. Mas alguma coisa naquelas canções havia tocado uma parte profunda de sua alma. 2 horas. Depois, quando os médicos finalmente liberaram o quarto, Camila voltou a se sentar ao lado de Carlos Eduardo. Ele estava acordado, seus olhos azuis mais brilhantes do que ela se lembrava. Camila, ele disse, sua voz ainda fraca, mas determinada. Preciso te perguntar uma coisa. O que for,
Por que você está aqui? Porque veio atrás de mim. A pergunta a pegou desprevenida. Como explicar que não conseguia imaginar um mundo sem ele? Como dizer que o amava sem soar presunçosa ou inapropriada? Porque alguém precisa cuidar de você? Ela respondeu simplesmente. É por quê? Porque as meninas precisam do tio delas de volta. Carlos Eduardo a estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar um enigma. Quanto tempo estou aqui? 1 semana. E você ficou todo esse tempo? Camila assentiu sem mencionar a pensão barata, as pulseiras vendidas na praça ou as refeições reduzidas para esticar o dinheiro. Por quê? Ele insistiu. Esta vez, Camila não conseguiu esconder a verdade em seus olhos. Porque não consigo imaginar uma vida sem você nela. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Carlos Eduardo estendeu a mão e tocou levemente o rosto de Camila, onde lágrimas secas marcavam dias de preocupação. Você é incrível, sussurrou ele. E eu sou um idiota. 3 semanas depois, a vida na fazenda São Joaquim havia retomado sua rotina aparentemente normal, mas Camila sentia que algo fundamental havia mudado entre ela e Carlos Eduardo. Desde que voltaram de São Paulo, ele a olhava diferente, com uma intensidade que fazia seu coração acelerar, e ao mesmo tempo a deixava insegura sobre o que aquilo significava. Camila, você pode vir ao escritório, por favor. Carlos Eduardo a chamou depois do almoço, sua voz formal demais para alguém que ela havia cuidado durante os momentos mais vulneráveis de sua vida. Ela o encontrou sentado atrás da mesa de mogno, ainda com alguns curativos na testa e um braço imobilizado, mas seus olhos azuis estavam alertas e sérios. Na mesa, papéis espalhados mostravam gráficos de queda nas vendas e contratos cancelados. Sente-se, ele disse, gesticulando para a cadeira em frente à mesa. Aconteceu alguma coisa. Camila se sentou as mãos involuntariamente, alisando a saia simples que usava. Os chineses cancelaram o contrato. 3 semanas sem minha supervisão foram suficientes para eles perderem a confiança. Carlos Eduardo suspirou, passando a mão boa pelos cabelos. Perdi quase 15 milhões de reais. Mas isso pode ser recuperado, não pode? Existem outros compradores? Pode ser. Ele a encarou diretamente. Mas isso me fez pensar sobre muitas coisas, Camila. Sobre prioridades, sobre responsabilidades. Sobre o que é apropriado. Camila sentiu um frio na barriga. Apropriado. Carlos Eduardo se levantou e caminhou até a janela, evitando o olhar dela. O que aconteceu em São Paulo foi intenso. A situação, o hospital, você cuidando de mim. É natural que sentimentos confusos surjam em momentos assim. Confusos. A voz de Camila saiu mais baixa do que ela pretendia. Camila, você é uma mulher maravilhosa. As meninas te adoram, você cuida da casa melhor do que qualquer governanta que já tivemos. Ele se virou para encará-la, mas seus olhos pareciam distantes. Mas eu estava medicado, confuso. O que eu disse no hospital, o que eu senti, não foi real. Não foi real. Ela repetiu cada palavra como um soco no estômago. Você entende, não é? Somos de mundos diferentes. Você merece alguém que possa oferecer um futuro adequado, uma vida estável. Eu sou 10 e 8 anos mais velho, tenho responsabilidades enormes, 2 crianças para criar. Ele falava rapidamente, como se quisesse se livrar das palavras. O que sinto por você é gratidão, Camila. Imensa gratidão. Mas seria injusto deixar que isso se transformasse em outra coisa. Camila permaneceu em silêncio por um longo momento, digerindo cada palavra. Quando finalmente falou, sua voz estava estranhamente calma. Entendo. Entende? Carlos Eduardo pareceu surpreso com a reação dela. Entendo que você está com medo. Camila se levantou, alisando novamente a saia. Entendo que é mais fácil fingir que o que aconteceu entre nós não foi real do que admitir que um homem como você pode se apaixonar por uma mulher como eu. Camila, não precisa explicar mais nada, Carlos Eduardo. Ela caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Só quero que você saiba que quando eu segurei sua mão naquele hospital, quando cantei para você acordar, não foi por
Gratidão ou confusão. Foi por amor. Amor de verdade do tipo que não se envergonha da diferença de idade ou de classe social. Por favor, não torne isso mais difícil. Não estou tornando nada difícil. Estou apenas sendo honesta a algo que você claramente não consegue ser. Camila abriu a porta. Vou procurar outro emprego. É melhor para todos. Espere. Carlos Eduardo deu um passo em direção a ela. Você não pode ir embora. As meninas vão entender. Crianças são mais corajosas do que adultos para aceitar mudanças. Camila sorriu tristemente. Elas sabem que amor verdadeiro não conhece barreiras. É uma pena que você tenha esquecido disso. Ela saiu do escritório, deixando Carlos Eduardo sozinho com seus papéis e sua covardia. Do lado de fora, encontrou Sofia e Júlia, brincando no quintal, suas risadas, ecoando pelo ar quente da tarde goiana. Camila, Sofia correu até ela. O tio Carlos disse que você vai ensinar a gente a fazer pulseiras hoje. Mudança de planos, amor. Camila se ajoelhou para ficar na altura das meninas. Preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante. 2 horas depois, Carlos Eduardo encontrou as meninas chorando no quarto delas. Camila havia explicado que precisava ir embora, que tinha conseguido um emprego em uma escola em Belo Horizonte e que seria melhor assim. Por que a Camila tem que ir embora, tio Carlos? Soluçou Júlia agarrada ao ursinho de pelúcia que Camila havia dado de presente no ano anterior. Porque Carlos Eduardo sentou na cama entre as duas buscando as palavras certas. Porque às vezes as pessoas precisam seguir caminhos diferentes. Mas eu não quero que ela vá, gritou Sofia. Ela é como nossa mãe. Você não pode deixar ela ir embora. Sofia, você não entende, é complicado. Nada é complicado. Sofia o encarou com uma determinação que o lembrou dolorosamente de si mesmo. Você gosta da Camila, ela gosta de você, nós gostamos dela. Por que isso é complicado? Carlos Eduardo não soube responder. Naquela noite, enquanto ouvia o som dos soluços abafados vindo do quarto das meninas, ele se perguntou se não havia cometido o maior erro de sua vida. 2 meses haviam se passado desde que Camila partiu para Belo Horizonte, e a fazenda São Joaquim havia se transformado em um lugar sombrio e silencioso. Dona Marta, a nova governanta de 60 anos, era eficiente e organizada, mas sua presença só tornava mais evidente o vazio deixado por Camila. As meninas não tocaram no violão desde que ela foi embora, comentou Dona Marta durante o café da manhã, observando Carlos Eduardo mexer distraído no prato de ovos mexidos que esfriava. Sobre a mesa, Sofia e Júlia comiam em silêncio, seus rostos pálidos e magros, reflexo das noites mal dormidas e da tristeza que carregavam. Júlia havia voltado a fazer xixi na cama, um hábito que Camila havia pacientemente ajudado a superar. Sofia, que antes era falante e alegre, agora respondia apenas com monossílabos. Elas vão se adaptar, disse Carlos Eduardo, mas sua própria voz soava sem convicção. Com todo respeito, Sr. Carlos Eduardo, mas acho que o problema não são só as meninas. Dona Marta, apesar da idade, não tinha medo de falar o que pensava. A senhora Camila era mais que uma funcionária aqui, era família. Carlos Eduardo empurrou o prato e se levantou abruptamente. Preciso ir para o escritório. Era sempre a mesma fuga. Trabalho havia se tornado seu refúgio, mas nem mesmo os números e contratos conseguiam distraí-lo completamente. A mesa onde Camila se sentara naquele último dia ainda trazia sua presença fantasma. Às vezes, ele se pegava virando a cabeça, esperando vê-la na porta com aquele sorriso tímido e os olhos cheios de vida. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcos, o capataz. Patrão, chegou uma encomenda para a senhorita Camila, uma caixa de Belo Horizonte. Mande de volta. Ela não mora mais aqui. Sim, senhor. Mas, posso falar uma coisa? Carlos Eduardo suspirou. Fale. Os trabalhadores andam perguntando quando ela volta. Dizem que a fazenda não é a mesma sem ela. Ela conhecia todo mundo. Pelo nome sempre tinha uma palavra gentil. Marcos, ela não vai voltar. Quanto antes todos aceitarem isso, melhor. Entendo, patrão. Mas talvez o senhor devesse ligar para ela saber como está. Não vou ligar. Carlos Eduardo bateu o punho na mesa. E não quero mais esse assunto sendo discutido. Ela fez a escolha dela.
Mais tarde da noite, sozinho no escritório com uma garrafa de uísque pela metade, Carlos Eduardo admitia para si mesmo que a escolha havia sido dele. Covarde e equivocada, mas dele. Em Belo Horizonte, Camila vivia uma rotina diferente, mas igualmente melancólica. O pequeno apartamento que alugava no bairro Santa Efigênia era limpo e organizado, mas frio como sua vida havia se tornado. Trabalhar. Na escola infantil Arco-Íris, era gratificante, as crianças a adoravam. E ela se dedicava integralmente ao trabalho, mas no final do dia voltava para casa com um vazio no peito que nada parecia preencher. Você precisa sair, mais conhecer pessoas, dizia Mariana, sua colega de trabalho e única amiga em Belo Horizonte. Não pode ficar se martirizando por causa de um homem que não soube te valorizar. Não é martirizando, protestava Camila. É só que ainda não passou. Quanto tempo você vai esperar? 2 anos 5. A vida está passando, Camila. A verdade é que Camila tentava seguir em frente. Havia saído para jantar algumas vezes com Ricardo, um professor de educação física da escola, mas todas as conversas pareciam superficiais, comparadas aos diálogos silenciosos que tinha com Carlos Eduardo. Ricardo era gentil e interessado, mas quando ele sorria, ela não sentia o coração acelerar. Quando ele falava, ela não sentia aquela mistura de irritação e encantamento que Carlos Eduardo provocava. Uma noite de sábado, enquanto corrigia atividades das crianças, Camila encontrou um desenho que a fez chorar. Era uma família pai-mãe e 2 filhas, todos sorrindo sob um sol amarelo. No canto da folha, em letra infantil desajeitada, estava escrito: Saudades da tia Camila Sofia. Camila segurou o desenho contra o peito e permitiu-se chorar todas as lágrimas que vinha segurando há 2 meses. Chorou por Sofia e Júlia, que não mereciam pagar pelo medo e covardia dos adultos. Chorou por Carlos Eduardo, que escolhera a solidão em vez do amor. E chorou por si mesma por ter se apaixonado por um homem que não tinha coragem de lutar pelo que sentia. Naquela mesma noite, a 1000 quilômetros de distância, Carlos Eduardo olhava pela janela do quarto e via Dona Marta consolando Júlia, que havia acordado chorando mais uma vez. A cena o transportou para uma memória. Camila fazendo a mesma coisa, mas com um carinho que transformava lágrimas em sorrisos. Ele desceu até o escritório e, pela primeira vez em 2 meses, permitiu-se olhar realmente para a cadeira onde Camila havia se sentado naquele último dia, onde ela havia falado sobre amor verdadeiro, sobre coragem, sobre não se envergonhar dos sentimentos. Eu sou um idiota, disse em voz alta para o quarto vazio, ecoando as palavras que havia dito naquele leito de hospital em São Paulo. Mas reconhecer o erro era apenas o primeiro passo. A pergunta que o atormentava era ainda: havia tempo de corrigi-lo. O mês de outubro trouxe a primavera para Goiás, mas a fazenda São Joaquim permanecia envolvida em uma atmosfera de inverno emocional. Carlos Eduardo estava no escritório tentando se concentrar em um relatório de produtividade, quando Sofia apareceu na porta. Aos 8 anos, ela havia desenvolvido uma seriedade precoce que partia o coração de qualquer um que a conhecesse antes. Tio Carlos, posso falar com você? Ele levantou os olhos dos papéis, notando a determinação no rosto pequeno da menina. Claro, princesa. Entre. Sofia caminhou até a mesa e subiu na cadeira onde Camila havia se sentado meses antes. Suas perninhas magras balançavam no ar, e ela juntou as mãos sobre o colo com a solenidade de quem estava prestes a tratar de assuntos importantes. Precisamos conversar sobre a Camila. Carlos Eduardo sentiu o peito apertar. Sofia, já conversamos sobre isso. A Camila... Não, Sofia interrompeu com uma firmeza que o surpreendeu. Você nunca conversou. Você só falou, mas nunca escutou o que eu e a Júlia tínhamos para dizer. Está bem. Ele suspirou, fechando o relatório. Estou escutando. Você está mentindo para todo mundo, tio Carlos. Para mim, para a Júlia, para você mesmo. Sofia o encarou com aqueles olhos azuis idênticos aos dele. Você ama a Camila. Sofia, deixa eu terminar. Ela bateu a mãozinha na mesa. Você ama a Camila, e ela ama você. Eu vi no hospital como vocês se olhavam. Vi como você sorria quando ela cantava.
Vi como ela cuidava de você como se fosse a coisa mais importante do mundo. Carlos Eduardo sentiu a garganta apertar. Não é tão simples assim, princesa. Por que não? Porque ela não tem dinheiro, porque ela é mais nova, porque a tia Helena não gosta dela. Sofia desceu da cadeira e se plantou na frente da mesa. Você sabe o que eu acho. Acho que você tem medo. Medo. Ele tentou sorrir, mas a expressão saiu forçada. Medo de quê? Medo de ser feliz. Medo de amar alguém e depois perder como perdeu o papai e a mamãe. Sofia subiu na beirada da mesa, ficando mais perto do rosto dele. Mas você sabe o que acontece quando você não ama ninguém. Carlos Eduardo balançou a cabeça hipnotizado pela sabedoria prematura da menina. Você perde do mesmo jeito. Você perdeu a Camila e nem teve a chance de ser feliz com ela. As palavras de Sofia atingiram Carlos Eduardo como socos no estômago. Ele se levantou e caminhou até a janela, tentando controlar a emoção que ameaçava transborder. Você não entende, Sofia. Existem diferenças entre mim e a Camila. Que diferenças? Sofia desceu da mesa e foi até ele. Ela é má, não. Ela não gosta de você, gosta. Ela não gosta da gente. Ama a gente como se fôssemos filhas dela. A voz da menina começou a tremer. Ela fazia a gente rir, tio Carlos. Fazia você rir também. Quando foi a última vez que você riu de verdade? Carlos Eduardo se virou para olhar para a sobrinha e viu lágrimas escorrendo pelo rostinho determinado dela. Eu tenho 8 anos, tio Carlos, mas não sou burra. Sei que o papai e a mamãe morreram. Sei que você ficou triste e com medo de amar a gente. Mas a Camila te ensinou que dá para amar sem ter medo. E agora você mandou ela embora e voltou a ter medo de tudo. Sofia. Carlos Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela. A Júlia chora toda noite. Toda noite, tio Carlos. Ela chama pela Camila no sono. Sofia soluçou. E você? Você fica nesse escritório fugindo da gente como se a gente fosse lembrança ruim. Vocês não são lembrança ruim. Vocês são a coisa mais importante da minha vida. Então por que você não luta pela nossa felicidade? Por que não vai buscar a Camila e traz ela de volta? Sofia o abraçou com força. Ela era nossa família, tio Carlos. A única mãe que a gente lembra de ter. Carlos Eduardo abraçou a sobrinha, sentindo o peso de todos os erros que havia cometido. Ela estava certa. Camila havia sido mãe para as meninas, e sem que ele percebesse, havia se tornado o amor de sua vida. E se ela não quiser voltar? Sussurrou ele contra os cabelos de Sofia. Então pelo menos você vai ter tentado. E a gente vai saber que você teve coragem de lutar por quem ama. Sofia se afastou e o encarou seriamente. Mas eu acho que ela volta, sabe por quê? Por quê? Porque quem ama de verdade sempre volta. Sempre. Naquela noite depois que as meninas foram dormir, Carlos Eduardo ficou no quintal olhando as estrelas. Pela primeira vez em meses, conseguiu ver além dos próprios medos. Viu Camila vendendo pulseiras em São Paulo para ter dinheiro de ficar perto dele. Viu o sacrifício que ela havia feito sem esperar nada em troca. Viu o amor incondicional que oferecera às meninas e a ele. E viu a si mesmo um homem de 42 anos que havia escolhido a covardia em vez da coragem, o medo em vez do amor. Amanhã, disse para as estrelas, como se elas fossem testemunhas de uma promessa. Amanhã, eu vou buscá-la. Mas o que Carlos Eduardo não sabia era que amanhã chegaria carregado de uma surpresa, que testaria sua determinação de uma forma que ele jamais imaginara. A viagem de Cristalina a Belo Horizonte nunca havia parecido tão longa para Carlos Eduardo. Enquanto dirigia sua caminhonete pelas estradas de Minas Gerais, ele ensaiava mentalmente o que diria para Camila. Cada palavra que havia preparado soava inadequada a cada explicação. Parecia insuficiente para justificar os 3 meses de silêncio e sofrimento que havia imposto a todos. O endereço da escola infantil Arco-Íris estava anotado em um papel, amassado no porta-luvas, informação que ele havia conseguido através de Marcos, que mantinha contato com alguns parentes de Camila em Minas. O coração de Carlos Eduardo batia descompassado quando finalmente estacionou em frente ao pequeno
Prédio colorido no bairro Santa Efigênia. Eram 4 da tarde, horário de saída das crianças. Carlos Eduardo esperou encostado na caminhonete, observando os pais que chegavam para buscar os filhos. Suas mãos suavam, e ele se sentia como um adolescente prestes a declarar seu primeiro amor. Foi quando a viu. Camila saiu do prédio carregando uma pilha de desenhos infantis, conversando animadamente com uma colega. Ela estava diferente, mais magra, o cabelo um pouco mais curto, mas ainda bela, de uma forma que fazia o coração de Carlos Eduardo apertar no peito. Usava uma blusa amarela simples e uma saia jeans, e havia algo em seu sorriso que parecia forçado, como se ela estivesse tentando se convencer de que estava feliz. Quando Camila o viu, parou no meio da calçada. Os desenhos escorregaram de suas mãos e se espalharam pelo chão, colorindo o asfalto com criações infantis. A colega se afastou discretamente, após perceber a tensão no ar. Carlos Eduardo. A voz de Camila saiu como um sussurro incrédulo. Oi, Camila. Ele se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal selvagem que poderia fugir a qualquer movimento brusco. Posso conversar com você? Camila se abaixou para recolher os desenhos, claramente tentando ganhar tempo para processar a surpresa. Carlos Eduardo a ajudou, e quando suas mãos se tocaram ao alcançarem o mesmo papel, ambos sentiram aquela eletricidade familiar. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, ainda agachada no chão. Vim te buscar. Camila levantou os olhos para encará-lo. Te buscar. Vim te pedir para voltar. Carlos Eduardo se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Vim te pedir perdão por ter sido o maior idiota do mundo. Camila ignorou a mão estendida e se levantou sozinha, abraçando os desenhos contra o peito como um escudo. Você dirigiu 12 horas para me chamar de volta para o emprego. Não. Carlos Eduardo respirou fundo. Dirigi 12 horas para te pedir em casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas crianças que ainda brincavam no pátio da escola pararam para observar a cena, intuindo que algo importante estava acontecendo. Em casamento, repetiu Camila, sua voz sem emoção. Eu sei que não mereço nenhuma chance. Sei que fui covarde e cruel, que desperdicei 3 meses da nossa vida por medo de admitir o que sentia. Carlos Eduardo deu um passo em direção a ela. Mas aprendi uma coisa nesse tempo: viver sem você não é viver, é apenas existir. Carlos Eduardo, me deixa terminar, por favor. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, mas não a abriu. Sofia me fez entender algumas coisas. Ela disse que eu tenho medo de ser feliz, medo de amar e perder. E ela estava certa. Perdi meu irmão, minha cunhada, e pensei que se não me permitisse amar ninguém mais, não sofreria outra perda. Camila permaneceu em silêncio, mas lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Mas sabe o que descobri? Eu já te amo, Camila. Amo há muito tempo, desde antes do acidente, desde antes de São Paulo. E quando você foi embora, eu perdi do mesmo jeito. Perdi você, perdi a chance de ser feliz, perdi o sorriso das meninas. Sua voz se quebrou. Perdi tudo que realmente importa. Você me machucou muito, sussurrou Camila. Eu sei, e vou passar o resto da vida tentando compensar se você me der essa chance. Carlos Eduardo finalmente abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito. Não ostensivo, mas elegante, exatamente do gosto de Camila. Casa comigo. Não porque você é a cuidadora perfeita para as meninas, não porque somos gratos um ao outro, mas porque eu te amo. Amo sua coragem, sua gentileza, sua força. Amo como você canta, como você faz. As meninas rirem como você me fez voltar do coma com sua voz. Uma pequena multidão havia se formado ao redor deles, pais, crianças, professores. Da escola. Todos observavam em silêncio a declaração que se desenrolava na calçada. E se as pessoas falarem? E se sua família não aceitar? E se... Que falem. Carlos Eduardo se ajoelhou ali mesmo na frente de todos. Que a tia Helena fale, que os sócios falem, que todo mundo fale. Eu escolho você, Camila. Escolho nosso amor, nossa família. Escolho ser feliz ao seu lado, não importa o que os outros pensem. Camila olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo homem que 3 meses antes havia escolhido o medo em vez do amor. Mas havia algo diferente em seus olhos agora,
uma determinação que ela nunca havia visto antes. E as meninas? Perguntou ela, a voz trêmula. As meninas foram quem me ensinou que família é quem escolhemos amar. E elas escolheram você há muito tempo. Carlos Eduardo sorriu, através das lágrimas. Sofia disse que você é a única mãe que elas lembram de ter. E ela estava certa. Camila fechou os olhos lutando contra a emoção que ameaçava transbordá-la. Quando os abriu, viu Carlos Eduardo ainda ajoelhado, esperando vulnerável, como ela nunca o havia visto. Se eu disser... Sim, ela sussurrou. Você promete nunca mais escolher o medo. Prometo escolher você, todos os dias pelo resto da minha vida. Camila estendeu a mão trêmula. Então sim, eu caso com você. O pequeno grupo que observava explodiu em aplausos quando Carlos Eduardo deslizou o anel no dedo de Camila e a beijou ali mesmo na calçada sob o sol dourado da tarde mineira. Algumas crianças gritaram "Viva!", como se estivessem assistindo a um filme, e Camila riu através das lágrimas, o primeiro riso verdadeiro que Carlos Eduardo ouvia dela em meses. Quando se separaram do beijo, Carlos Eduardo a abraçou forte, sussurrando em seu ouvido. Agora vamos para casa buscar as meninas. Nossa família está esperando. A fazenda São Joaquim explodiu em festa quando Carlos Eduardo e Camila chegaram na madrugada de terça-feira. Sofia e Júlia acordaram com o barulho do motor da caminhonete e desceram correndo ainda de pijama, gritando o nome de Camila como se ela fosse um presente de Natal chegando fora de época. Camila, Camila. Você voltou. Júlia se jogou nos braços da cuidadora que a ergueu do chão e a girou rindo e chorando ao mesmo tempo. Vocês cresceram tanto em 3 meses. Camila beijou o rosto das duas meninas repetidamente. E que saudade eu senti de vocês. O tio Carlos foi te buscar, disse, Sofia orgulhosa. Eu disse para ele que você voltaria se ele pedisse direito. E você estava certa, minha sabichona. Camila mostrou o anel que brilhava em seu dedo. Nós vamos nos casar. O que se seguiu foi uma mistura de gritos de alegria, abraços apertados e perguntas atropeladas sobre o casamento, a data, o vestido, a festa. Até Dona Marta, que havia acordado com a algazarra, sorriu genuinamente pela primeira vez desde que chegara à fazenda. Mas Carlos Eduardo sabia que aquela felicidade seria testada em breve. Na manhã seguinte, precisaria enfrentar algo que vinha adiando há meses a reunião trimestral com os sócios da empresa e a família Santos. Você tem certeza do que está fazendo? Perguntou Camila na noite anterior à reunião, enquanto arrumava a gravata dele no quarto. Tenho certeza de que te amo. O resto a gente resolve junto. Carlos Eduardo beijou sua testa. Mas não vou mentir, não vai ser fácil. A sala de reuniões do escritório central da empresa em Goiânia estava tensa quando Carlos Eduardo chegou, na manhã de quinta-feira. Além dos 5 sócios principais estava presente Helena Santos, tia de Carlos Eduardo e matriarca da família. Aos 70 anos, Helena era uma mulher elegante e imponente, acostumada a ser ouvida e obedecida. Carlos Eduardo, finalmente, disse Helena, beijando no rosto com frieza. Precisamos conversar sobre os rumos da empresa e sobre certas decisões pessoais suas que estão afetando nossa reputação. Os sócios homens entre 50 e 60 anos, todos da elite goiana, observavam Carlos Eduardo com expressões que misturavam curiosidade e desaprovação. Rodrigo Mendes, o sócio majoritário depois de Carlos Eduardo, foi direto ao ponto. Carlos, correram rumores de que você vai se casar com a governanta das meninas. Queremos saber se é verdade. Não é rumor. Carlos Eduardo se sentou à cabeceira da mesa, assumindo sua posição de comando. É fato. Camila e eu vamos nos casar em dezembro. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena ficou pálida e os sócios trocaram olhares significativos. Carlos Eduardo Santos. Helena bateu a bolsa na mesa. Você perdeu completamente o juízo casar com uma empregada. O que as pessoas vão dizer? Que eu me casei com a mulher que amo. Amor. Helena riu com desdém. Você tem 42 anos, 2 crianças para criar uma empresa para administrar. Isso não é época para romantismos tolos. Na verdade, tia Helena, é exatamente a época certa. Carlos Eduardo se levantou caminhando até a janela.
Passei 42 anos preocupado com o que as pessoas iam dizer, com reputações, com conveniências. E sabe o que isso me trouxe? Solidão. Trouxe riqueza, posição social, respeito, começou Rodrigo. Trouxe solidão, repetiu Carlos Eduardo, virando-se para encarar os homens na mesa. Camila me trouxe vida, trouxe amor genuíno, trouxe felicidade para as meninas, trouxe propósito para minha existência. Ela é interesseira, Carlos, disse Helena, levantando-se. Você não vê uma moça pobre sem família, sem posição? É óbvio que está atrás do seu dinheiro. Então vou te contar uma história, tia Helena. Carlos Eduardo voltou à mesa, mas permaneceu de pé. Quando tive o acidente, Camila veio atrás de mim em São Paulo. Gastou todas as economias dela, R$ 800, para ficar uma semana cuidando de mim em um hospital onde ela nem deveria estar. Vendeu pulseiras na rua para ter dinheiro de comer e dormir numa pensão barata só para poder me visitar 2 vezes por dia. Isso são invenções, começou Helena. Ela cantou para mim todos os dias até eu acordar do coma. Os médicos disseram que foi sua voz que me trouxe de volta. Carlos Eduardo encarou cada pessoa na sala. Uma interesseira faria isso. Uma. Interesseira cuidaria das minhas sobrinhas como se fossem filhas próprias. Uma interesseira rejeitaria meu pedido de casamento 3 vezes antes de aceitar. Rejeitou. Rodrigo pareceu surpreso. Rejeitou. Disse que eu era covarde demais para assumir o que sentia. Carlos Eduardo sorriu tristemente. E ela estava certa. Fui covarde por 3 meses. Deixei que a opinião de vocês pesasse mais que minha felicidade e a dela. Carlos, seja razoável, tentou outro sócio, Fernando Carvalho. Pense na empresa, nossos clientes, nossos fornecedores. Uma união assim pode afetar negócios. Pode afetar mesmo. Carlos Eduardo assentiu. E se vocês sentirem que minha vida pessoal compromete os negócios, estão livres para se retirar da sociedade. Compro a parte de vocês pelo valor de mercado. Você está falando sério? Perguntou Rodrigo incrédulo. Completamente sério. A empresa é forte, tem valor, pode se sustentar mesmo com mudanças na sociedade. Carlos Eduardo se sentou novamente. Mais uma coisa eu não vou mudar, vou me casar com Camila Silva em dezembro e ela vai ser a mãe das minhas sobrinhas. E se Deus quiser, dos meus filhos. Helena se levantou bruscamente pegando a bolsa. Se você fizer essa loucura, Carlos Eduardo, pode contar que a família Santos vai cortar relações com você. Você vai estar sozinho. Não vou estar sozinho, tia Helena. Vou estar com minha família, Camila, Sofia e Júlia. E elas são mais família de verdade do que vocês jamais foram. A reunião terminou com 3 sócios, Rodrigo, Fernando e Marcos Tavares, declarando que iriam se retirar da sociedade. Helena saiu batendo a porta, prometendo que Carlos Eduardo iria se arrepender amargamente de sua decisão. Sozinho na sala de reuniões, Carlos Eduardo sentiu o peso das perdas financeiras e familiares que acabara de aceitar. Mas quando pensou em Camila, esperando por ele na fazenda, cuidando das meninas e preparando o almoço, soube que havia feito a escolha certa. Algumas coisas valiam mais que dinheiro ou aprovação social. O amor verdadeiro era uma delas. Dezembro chegou a Goiás com um calor suave e um céu azul infinito, como se a natureza conspirasse para abençoar o casamento de Carlos Eduardo e Camila. Contra todas as expectativas dos pessimistas, eles optaram por uma cerimônia na praia de Búzios, no Rio de Janeiro, longe dos olhares julgadores da sociedade goiana e perto do mar que simbolizava o infinito de suas possibilidades juntos. Você tem certeza de que não quer um casamento grande? Perguntou Camila pela 10ª vez naquela semana, mentre ajustava o vestido simples, mas elegante, que havia escolhido um modelo em seda natural, sem muitos adornos, que realçava sua beleza natural. Tenho certeza de que quero você como minha esposa. O resto são detalhes. Carlos Eduardo a abraçou por trás, observando pelo espelho do quarto do hotel como ficavam bem juntos. Além do mais, quem precisa de 300 convidados quando se tem as pessoas que realmente importam? As pessoas que realmente importam eram um grupo pequeno, mas especial. Sofia e Júlia, radiantes em vestidos de daminha cor-de-rosa. Dona Marta, que havia se oferecido para cuidar dos detalhes práticos da cerimônia. Mariana, a amiga de Camila de Belo Horizonte,
alguns trabalhadores da fazenda que Carlos Eduardo considerava família, e, para surpresa de todos, a avó de Camila, Dona Benedita, que havia feito a viagem de ônibus desde o interior de Minas, especialmente para abençoar a união. Benzinho, disse a avó de 83 anos para Carlos Eduardo, usando o apelido carinhoso que dava a todos de quem gostava. Você cuida bem da minha Camila, ouviu? Ela tem coração de ouro, mas também tem força de ferro quando precisa. Sei disso, Dona Benedita, e prometo cuidar dela como ela merece. A cerimônia aconteceu na praia ao pôr do sol, com um altar simples decorado com flores tropicais e tecidos brancos que tremulavam na brisa marinha. O celebrante era um padre jovem de Búzios, que havia aceitado oficializar o casamento, mesmo com pouco tempo de preparação. Quando chegou o momento da entrada da noiva, não houve marcha nupcial pomposa. Em vez disso, um pequeno coral formado pelas crianças da escola infantil Arco-Íris que Camila havia convidado para a cerimônia, cantou uma música sertaneja que falava sobre amor verdadeiro, amor que nasce no peito e cresce sem ter porquê. É dádiva lá do céu, para quem soube merecer. Camila caminhava descalça na areia, seu vestido simples esvoaçando na brisa, segurando as mãos de Sofia e Júlia. Não havia véu elaborado ou cortejo formal, apenas uma mulher caminhando em direção ao homem que amava, acompanhada pelas meninas, que a ajudara a criar. Carlos Eduardo, que havia optado por um terno claro, sem gravata, sentiu os olhos marejarem quando viu a família que construíra se aproximando. Camila estava radiante com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. As meninas pareciam pequenas princesas orgulhosas de seu papel especial na cerimônia. Quem entrega esta mulher em casamento? Perguntou o padre, seguindo o ritual tradicional. Nós entregamos, gritaram Sofia e Júlia em uníssono, causando risos na pequena plateia. Os votos foram simples e sinceros. Carlos Eduardo falou sobre segundas chances, sobre encontrar o amor quando menos esperava, sobre construir uma família, baseada na escolha e não apenas no sangue. Camila prometeu amar sem medo, cuidar sempre, e ensinar às filhas que haviam ganhado que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Eu te declaro marido e mulher, disse o padre quando trocaram as alianças simples que haviam escolhido juntos. Pode beijar a noiva. O beijo foi acompanhado pelo som das ondas, pelos aplausos emocionados dos convidados e pelos gritos de alegria de Sofia e Júlia. Quando se separaram, Carlos Eduardo sussurrou no ouvido de Camila: Bem-vinda à família Santos Silva. Santos Silva? Ela perguntou rindo. Novo sobrenome para uma nova família, ele explicou. Não quero que você perca sua identidade para ganhar a minha. Quero que construamos algo novo juntos. A festa foi na própria praia, com mesas montadas na areia, lanternas coloridas, penduradas em coqueiros, e uma trilha sonora que misturava sertanejo raiz com música mineira. Dona Benedita foi a primeira a dançar, arrastando Carlos Eduardo para uma catira animada que arrancou gargalhadas de todos. Seu marido dança bem, menina, comentou a avó com Camila Weil, observava Carlos Eduardo se esforçar para acompanhar os passos tradicionais. E mais importante, ele olha para você como se fosse um presente de Deus. É como eu me sinto ao lado dele, vó, como um presente que não merecia, mas que vou cuidar com todo carinho. À meia-noite, quando a festa começou a arrefecer, Carlos Eduardo e Camila caminharam sozinhos pela beira da praia. As ondas lambiam seus pés descalços e o luar criava um caminho prateado sobre o mar. Não me arrependo de nada, disse Carlos. Eduardo parando para abraçar a esposa. Nem dos sócios que saíram, nem da tia Helena, que parou de falar comigo, nem dos comentários maldosos. Nem eu, respondeu Camila, aconchegando-se no peito dele. Valeu a pena esperar você encontrar coragem. E agora o que você quer para a nossa nova vida? Camila olhou para o mar infinito, depois para o homem que havia escolhido para amar. Quero que Sofia e Júlia cresçam sabendo que família é sobre amor, não sobre dinheiro ou status. Quero ter filhos nossos e criar todos juntos. E quero... Ela hesitou como se o sonho fosse grande demais para ser falado em voz alta. Fala, ele encorajou. Quero abrir uma escola de música e artes na fazenda.
Para as crianças da região, para que elas tenham as oportunidades que eu não tive. Quero que nossa casa seja um lugar onde o amor é ensinado através da música, como minha avó me ensinou. Carlos Eduardo a beijou longa e suavemente. Então é isso que vamos fazer. A Escola de Música e Artes de Minas vai ser nosso primeiro projeto como casal. 3 anos depois, a Fazenda São Joaquim havia se transformado em muito mais que uma propriedade rural próspera. A escola que Camila sonhara funcionava em um prédio novo construído especialmente para o projeto onde crianças de toda a região aprendiam música, dança, teatro e artes plásticas. Sofia e Júlia, agora com 11 e 9 anos, eram professoras, assistentes nos finais de semana ensinando violão para os menores. E Carlos Eduardo, que havia descoberto ser pai novamente aos 45 anos. Quando Gabriel Santos Silva nasceu, observava da varanda da casa-sede sua esposa cantando para um grupo de crianças, sob a sombra de um ipê amarelo. A música de Camila flutuava no ar quente de Goiás. Família é quem escolhemos amar. É quem fica quando tudo vai mal. É quem ensina que sonhar não custa nada e que amor verdadeiro é imortal. Carlos Eduardo sorriu segurando Gabriel no colo. Havia aprendido que algumas das melhores coisas da vida vêm disfarçadas de desafios, que o amor verdadeiro exige coragem e que família, a de verdade, é construída com escolhas diárias de cuidado, respeito e dedicação. O homem solitário que um dia escondera seus sentimentos atrás de planilhas e contratos havia se tornado um marido apaixonado, um pai presente e um construtor de sonhos. E tudo havia começado com uma cuidadora humilde, que teve coragem de amar sem medo. 5 anos haviam se passado desde o casamento em Búzios, e a Fazenda São Joaquim havia se tornado um símbolo de transformação em toda a região. A Escola de Música e Artes de Minas atendia mais de 200 crianças de cidades vizinhas, e a história de amor entre Carlos Eduardo e Camila havia inspirado outros casais a desafiarem convenções sociais. Papai Carlos, olha o que eu fiz. Gabriel, agora com 2 anos e meio, correu pelo quintal segurando um desenho colorido. Sua voz doce misturava o sotaque goiano do pai com a musicalidade mineira da mãe. Carlos Eduardo, que estava consertando um brinquedo no banco de madeira, sob a jabuticabeira, largou as ferramentas e se ajoelhou para receber o filho. Que lindo campeão! Quem são essas pessoas? É nossa família. Gabriel apontou orgulhoso para as figuras. Essa é a mamãe Camila, esse é você, essa é a Sofia, essa é a Júlia e esse sou eu. E esse aqui, Carlos Eduardo apontou para uma figura menor desenhada no canto. É o bebê que está na barriga da mamãe. Gabriel riu, como se fosse óbvio. Carlos Eduardo sentiu o coração acelerar. Gabriel, quem te disse que tem bebê na barriga da mamãe? A mamãe disse, ela falou que vou ter uma irmãzinha. Naquele momento, Camila apareceu na porta da cozinha, as mãos apoiadas na barriga ainda. Discreta, um sorriso tímido no rosto. Aos 29 anos, ela havia ganhado uma segurança e uma serenidade que a tornavam ainda mais bela. Surpresa, disse ela caminhando em direção ao marido. Carlos Eduardo se levantou lentamente. O desenho de Gabriel ainda nas mãos, os olhos fixos na mulher que continuava a surpreendê-lo todos os dias. Nós vamos ter outro bebê. Vamos ter uma menina, descobri hoje de manhã no médico. Camila parou na frente dele observando as emoções se alternarem em seu rosto. Está feliz, feliz. Carlos Eduardo a ergueu do chão e a girou, cuidadoso com a barriga ainda pequena. Estou radiante, estou... Ele a colocou no chão e a beijou intensamente. Te amo tanto que às vezes acho que meu coração não vai aguentar tanta felicidade. Papai e mamãe. Sofia e Júlia apareceram correndo da escola. Agora, com 13 e 11 anos, elas haviam se tornado adolescentes inteligentes e confiantes, orgulhosas da família não convencional que tinham. A Camila contou a novidade, mas já sabiam. Perguntou Carlos Eduardo, abraçando as meninas. Fomos nós que convencemos ela a contar para você hoje, riu Sofia. Ela estava nervosa, achando que você ia ficar preocupado com mais uma criança. Preocupado. Carlos Eduardo olhou para Camila com incredulidade. Como eu ficaria preocupado com mais um presente de Deus? Naquela noite, depois que as crianças foram dormir,
Carlos Eduardo e Camila caminharam até o lago artificial que ele havia mandado construir no ano anterior. A lua cheia se refletia na água calma e o som dos grilos criava uma sinfonia noturna. Às vezes eu tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho, confessou Camila, aconchegando-se no braço do marido enquanto se sentavam no deck de madeira. Não foi sonho. Foi escolha. Carlos Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Todos os dias eu escolho você, nossa família, nossa vida juntos. Mesmo quando eu fico enjoada de manhã e reclamo de tudo, principalmente nesses momentos. Ele riu. Lembra da primeira gravidez, você queria sorvete de tangerina com farofa às 3 da madrugada. E você dirigou até a cidade para comprar. Camila sorriu. Sua filha vai ser igualmente esquisita para a comida, pode ter certeza. Minha filha vai ser perfeita, assim como seu irmão e suas irmãs. Carlos Eduardo colocou a mão na barriga de Camila. Theo vai crescer sabendo que família é sobre amor incondicional. Camila cobriu a mão dele com a sua. Você mudou tanto desde aquele primeiro dia. Lembra quando você mal falava com as meninas? Lembro, e me envergonho daquele homem, Carlos. Eduardo suspirou. Você me ensinou que amar não é perder, é ganhar. Que família não é peso, é suporte. Que ser feliz não é ser egoísta, é ser grato. E você me ensinou que mereço ser amada como sou, que meus sonhos importam, que posso ser forte e delicada ao mesmo tempo. Camila se virou para encará-lo. Nós nos ensinamos a ser melhores. E agora vamos ensinar isso para mais uma pequena Santos Silva. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas refletidas na água. A fazenda ao redor deles pulsava com vida, a escola de música que funcionava durante o dia, as plantações que sustentavam dezenas de famílias, a casa que havia se tornado um lar verdadeiro. Carlos Eduardo, disse Camila suavemente. Obrigada por ter sido corajoso, por ter ido me buscar em Belo Horizonte, por ter enfrentado sua família, por ter escolhido o amor em vez do medo. Obrigado você por ter esperado, por ter acreditado que eu podia mudar, por ter amado as meninas como filhas, por ter transformado minha casa em um lar. Ele a beijou delicadamente, por ter me ensinado que amor sem fim realmente existe. 1 ano depois, Maria Clara Santos Silva nascia durante uma madrugada chuvosa de janeiro, sendo recebida pelos braços ansiosos do pai, pelos beijos carinhosos da mãe e pela curiosidade amorosa dos irmãos mais velhos. Gabriel, que havia insistido em ficar acordado, esperando a irmã, declarou solenemente que ia ensinar a ela a tocar violão seguindo a tradição familiar. E assim, a família que havia começado com um homem solitário e uma cuidadora corajosa, crescia florescendo como as flores que Camila plantava todos os anos no jardim da fazenda. Cada novo membro adicionando cor e perfume ao conjunto, mas todos unidos pelas raízes profundas do amor verdadeiro. Nem todos os dias na fazenda são. Joaquim eram de céu azul e harmonia. Em março de 2029, uma crise econômica nacional atingiu duramente o agronegócio brasileiro e Carlos Eduardo viu-se diante do maior desafio financeiro desde que começara a empresa. Os bancos estão cobrando todos os empréstimos antecipadamente, explicou Marcos, o contador, numa reunião tensa no escritório. E os compradores internacionais cancelaram 60% dos contratos de soja. Carlos Eduardo olhou para os números na tela do computador, calculando mentalmente. A situação era grave. Precisaria demitir funcionários, talvez até vender parte das terras, para honrar os compromissos. E a escola? Perguntou Camila, que participava das reuniões empresariais desde que se casaram. Podemos manter o projeto funcionando. Não sei, Camila. O projeto da escola consome quase R$200 mil por mês. Se a crise continuar... Não. A voz dela saiu firme e determinada. A escola não fecha. Carlos Eduardo a olhou surpreso. Amor, você entende a situação. Se não cortarmos gastos, podemos perder tudo. Então cortamos outras coisas. Vendemos o helicóptero novo, o carro importado, as joias que você me deu. Mas a escola não fecha. Camila se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o prédio colorido, onde 200 crianças aprendiam música e arte.
Aquelas crianças dependem de nós. Algumas vêm de famílias que mal têm o que comer, mas aqui elas descobrem que são capazes de criar beleza. Camila, seja racional. Estou sendo racional. Ela se virou para encará-lo. Você quer saber o que é racional? Racional é entender que aquela escola representa a única chance de muitas crianças terem um futuro diferente. Racional é saber que alguns valores são mais importantes que dinheiro. Carlos Eduardo suspirou, reconhecendo a determinação no olhar da esposa. Era a mesma determinação que a havia levado a São Paulo para cuidar dele, a mesma que a fazia acordar às 5 da manhã para preparar atividades especiais para as crianças da escola. Está bem, ele disse finalmente. Vamos encontrar outra solução. Mas encontrar outra solução se mostrou mais difícil do que esperavam. Durante 3 meses, Carlos Eduardo vendeu máquinas, reduziu a própria produção e renegociou contratos. Camila organizou bazares beneficentes e conseguiu algumas doações de empresários da região, mas não era suficiente. A tensão começou a afetar a família. Gabriel, com 3 anos, sentia o clima pesado e ficava mais grudado na mãe. Maria Clara, ainda bebê, parecia mais chorosa. Sofia e Júlia, agora com 14 e 12 anos, ofereceram-se para deixar o colégio particular e estudar na escola pública da cidade para economizar dinheiro. Nem pensar, disse Carlos Eduardo, quando elas sugeriram isso durante o jantar. A educação de vocês não está em discussão. Mas papai, queremos ajudar, insistiu Sofia. A família está passando por dificuldades por nossa causa também. Não está passando dificuldades por causa de vocês. Está passando dificuldades porque o mundo mudou rapidamente e precisamos nos adaptar. Carlos Eduardo segurou as mãos das meninas. E família verdadeira se apoia nos momentos difíceis, não se culpa. Foi Camila quem teve a ideia que mudaria tudo. E se transformássemos a escola em um projeto social oficial? Sugeriu ela numa noite enquanto organizavam papéis no escritório. Com parcerias governamentais, apoio de ONGs, burocracia demais, Camila. E governo não é confiável para parcerias de longo prazo. Então, e se... Ela parou mordendo o lábio como sempre fazia quando estava pensando intensamente. E se criássemos uma cooperativa com as famílias da região, cada família contribui, com o que pode trabalho, produtos, dinheiro, e todos se beneficiam da escola. Carlos Eduardo levantou os olhos dos papéis. Explica melhor. As famílias que têm filhos na escola se tornam cooperadas. Quem tem plantation contribui com produtos. Quem tem habilidades oferece trabalho. Quem tem dinheiro ajuda financeiramente. Em troca, os filhos estudam na escola e os pais participam de cursos de capacitação que podemos oferecer. É uma ideia interessante. Carlos Eduardo começou a fazer cálculos. Se conseguirmos 100 famílias cooperadas cada uma, contribuindo com R$100 por mês, R$10.000 mensais só de contribuições financeiras, completou Camila. Mais a mão de obra voluntária, mais os produtos para a merenda escolar. Poderia funcionar. E funcionou. A Cooperativa Educacional São Joaquim foi criada em dezembro de 2029, começando com 80 famílias e crescendo rapidamente. As crianças continuaram aprendendo música e arte, mas os pais também ganharam acesso a cursos de gestão rural, cooperativismo e desenvolvimento sustentável. Você salvou a escola, disse Carlos Eduardo para Camila numa noite de janeiro, observando, pela janela, a festa de fim de ano que acontecia no pátio da instituição. Nós salvamos, ela corrigiu. E não salvamos só a escola. Salvamos o sonho de 200 famílias. Carlos Eduardo a abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Sabe o que eu mais amo em você? Meu brigadeiro de colher? Sua capacidade de ver soluções onde eu só vejo problemas. Sua força para lutar pelo que acredita. Ele a beijou no pescoço. Sua coragem de me ensinar que algumas coisas valem mais que dinheiro. E você sabe o que eu mais amo em você. Camila se virou em seus braços. Minha modéstia, ela riu. Sua capacidade de mudar, de aprender, de escolher o amor todas as vezes que a vida oferece outras opções. Do pátio da escola chegava o som de uma apresentação musical, crianças, cantando uma música que Camila havia composto sobre cooperação e comunidade. Gabriel e Maria Clara dormiam em seus quartos. Sofia e Júlia
ajudavam a organizar a festa, já demonstrando o senso de responsabilidade social que os pais lhes haviam ensinado. Acho que passamos no teste, disse Carlos Eduardo. Que teste? O teste de saber se nosso amor resiste às tempestades. Camila sorriu, lembrando-se da primeira tempestade que os havia unido, aquela que derrubou o helicóptero e a levou para São Paulo. Nosso amor não apenas resiste às tempestades, ele fica mais forte por causa delas. Era uma manhã típica de abril na fazenda São Joaquim, quando a carta chegou. Carlos Eduardo estava no escritório revisando os relatórios da cooperativa, satisfeito, com os números que mostravam crescimento consistente e sustentável, quando Marcos trouxe a correspondência oficial. Patrão, chegou isso aqui para o senhor. Parece importante. O envelope era elegante, com o brasão de um escritório de advocacia de São Paulo, gravado em dourado. Carlos Eduardo abriu com curiosidade e leu rapidamente, e sentiu o sangue gelar nas veias. Marcos, chame a Camila, por favor. Urgente. Camila chegou ao escritório ainda com as mãos sujas de terra do jardim que estava plantando com as crianças. Quando viu a expressão de Carlos Eduardo, imediatamente soube que algo sério havia acontecido. O que foi? Aconteceu alguma coisa com as crianças? Não. Senta aqui, por favor. Carlos Eduardo apontou para a cadeira em frente à mesa, a mesma, onde ela havia se sentado 5 anos antes, quando ele a rejeitara covardemente. Você está me assustando, Carlos Eduardo. Ele estendeu a carta para ela. Leia. Camila pegou o papel com mãos trêmulas e começou a ler em voz alta. Senhor Carlos Eduardo Santos, em nome de nossa cliente senhora Helena Santos, vimos por meio desta notificá-lo sobre a ação judicial que está sendo movida para contestar a guarda das menores Sofia Santos e Júlia Santos. Ela está pedindo a guarda das meninas. Camila interrompeu a leitura, o rosto pálido de choque. Continue lendo. Alegando que o ambiente atual não oferece estabilidade adequada devido ao casamento com pessoa de origem social incompatível, além de gestão financeira questionável, que coloca em risco o futuro das menores. Camila parou de ler e ergueu os olhos para Carlos Eduardo. Ela está dizendo que eu sou inadequada para criar as meninas. Está dizendo mais que isso. Carlos Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Está dizendo que nossa família não é família de verdade, que nosso amor não é válido, que nossas escolhas são irresponsáveis. Camila terminou de ler a carta em silêncio, sentindo cada palavra como uma punhalada. Helena não apenas questionava sua capacidade como mãe, mas também anexava uma investigação particular que havia mandado fazer sobre o passado de Camila, procurando qualquer coisa que pudesse ser usada contra ela. Ela investigou minha vida, sussurrou Camila, a voz embargada. Descobriu sobre meu pai. Carlos Eduardo se virou rapidamente. Que sobre seu pai? Camila baixou os olhos, as mãos tremendo enquanto segurava a carta. Era um momento que sempre temera, quando o passado que tentara esquecer voltaria para destruir o presente que havia construído. Meu pai não... Era um homem bom, Carlos Eduardo. Ele bebia muito, batia na minha mãe, foi preso algumas vezes por brigas na rua. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eu tinha 12 anos quando ele nos abandonou definitivamente. Minha mãe criou a mim e meus irmãos sozinha, lavando roupa para as famílias ricas da cidade. E isso importa porque Helena está usando isso para dizer que venho de uma família desestruturada que não tenho valores morais adequados para criar as meninas. Camila soluçou. Ela está certa, Carlos Eduardo. Eu não venho de uma família exemplar. Não tive as oportunidades que as meninas têm. Talvez ela realmente seja mais adequada. Pare! Carlos Eduardo se ajoelhou na frente da cadeira dela, segurando seu rosto entre as mãos. Pare de falar essas bobagens agora mesmo. Mas você quer saber o que eu vejo quando olho para você, Camila Santos Silva? Sua voz era feroz, determinada. Vejo uma mulher que superou todas as adversidades da vida e se tornou a pessoa mais íntegra que eu conheço. Vejo alguém que aprendeu o que é família, não porque teve um exemplo perfeito, mas porque decidiu criar algo melhor do que havia recebido. As meninas podem ser levadas de nós. Não vão ser, porque vamos lutar. Carlos Eduardo se levantou e foi até o telefone. Vou ligar para o melhor advogado de família de Goiás.
Vamos mostrar para Helena Santos o que é uma família de verdade. E se não conseguirmos, e se o juiz decidir que ela tem razão, Carlos Eduardo parou de discar e olhou para a esposa. Ali estava ela, a mulher que havia enfrentado tempestades literais e metafóricas ao lado dele, que havia transformado sua casa em um lar e sua escola em uma comunidade sendo atacada exatamente pelas qualidades que a tornavam especial. Então, vamos apelar. Vamos lutar até a última instância. Vamos mostrar para qualquer juiz do Brasil que Sofia e Júlia têm uma mãe que as ama incondicionalmente, que sacrificou tudo por elas, que ensina, através do exemplo, o que significa família. Ele voltou até ela e a abraçou forte. E se mesmo assim não conseguirmos, vamos para outro país, vamos construir nossa vida em outro lugar. Mas eu não vou deixar que separem nossa família. Naquela tarde, Carlos Eduardo cancelou todas as reuniões e sentou com Sofia e Júlia para explicar a situação. As meninas, agora com 15 e 13 anos, ouviram em silêncio suas expressões, amadurecendo a cada palavra. A tia Helena quer que vocês vão morar com ela em São Paulo, terminou Carlos Eduardo. E por que ela acha que seria melhor para nós? Perguntou Sofia, sua voz calma, mas determinada. Porque ela acha que Camila não é adequada para ser mãe de vocês. Acha que não temos estabilidade financeira suficiente. Júlia, que havia ficado quieta durante toda a explicação, se levantou bruscamente. Ela está louca. Júlia, não, tio Carlos. Ela está completamente louca se acha que existe alguém melhor que a Camila para ser nossa mãe. Júlia cruzou os braços, uma miniatura determinada de Carlos Eduardo. A Camila ensinou a gente a ler música, a cozinhar, a plantar flores. Ela fica acordada a noite inteira quando estamos doentes. Ela nunca gritou com a gente, nem mesmo quando quebrei o vaso da sala. E o mais importante, acrescentou Sofia, ela escolheu ficar com a gente. A tia Helena desapareceu da nossa vida quando o papai e a mamãe morreram. Só apareceu para criticar o tio Carlos. A Camila estava aqui todo dia mesmo quando você era um chato mal-humorado. Carlos Eduardo riu apesar da tensão. Obrigado pela sua honestidade. É verdade, tio. Sofia sorriu também. Você era bem chato antes de casar com a Camila. E agora vocês querem que eu diga isso no tribunal? Não, disse Sofia, ficando séria novamente. Agora queremos que você deixe a gente falar com o juiz. Queremos contar para ele quem é nossa família de verdade. Naquela noite, enquanto Camila colocava Gabriel e Maria Clara para dormir, Carlos Eduardo ficou na varanda observando as estrelas. A luta que se aproximava seria difícil, mas pela primeira vez desde que recebera a carta, sentia-se confiante. Helena Santos podia ter dinheiro, influência e um passado exemplar. Mas ela não tinha o que Carlos Eduardo e Camila tinham, o amor incondicional de duas meninas que sabiam exatamente o que significava família verdadeira. O Fórum de Goiânia nunca havia parecido tão imponente para Carlos Eduardo quanto naquela manhã de junho. Ele estava sentado na mesa do réu ao lado de seu advogado, Dr. Roberto Mendes, observando Helena Santos na mesa oposta, impecavelmente vestida e acompanhada por uma equipe de 3 advogados caros de São Paulo. O juiz Dr. Marcelo Ferreira, um homem de 50 anos conhecido pela seriedade e imparcialidade, examinou os autos do processo antes de iniciar a audiência. Este é um caso delicado, disse o magistrado, envolvendo o bem-estar de 2 menores. Ouviremos primeiramente a requerente da ação. O advogado de Helena se levantou, um homem elegante que falava com a pose de quem estava acostumado a vencer. Durante 40 minutos, ele apresentou argumentos sobre estabilidade financeira, ambiente social adequado e valores tradicionais da família brasileira. Mostrou fotos da mansão de Helena em São Paulo, comprovantes de renda, cartas de recomendação, de personalidades da sociedade paulistana. As menores vivem atualmente em um ambiente rural longe dos centros de educação de qualidade, criadas por uma mulher sem formação superior completa, vinda de família desestruturada. O advogado falava como se Camila não estivesse presente na sala. Carlos Eduardo sentiu as mãos de Camila tremerem na sua. Ela estava pálida, mas mantinha a cabeça erguida com a dignidade que sempre a caracterizara.
Quando chegou a vez da defesa, Dr. Roberto se levantou calmamente. Meritíssimo, família não se mede em metros quadrados de mansão ou cifras na conta bancária. Família se mede em amor, dedicação e presença. Ele apresentou fotos da escola comunitária, depoimentos de professores sobre o desenvolvimento escolar das meninas, relatórios médicos, atestando que Sofia e Júlia eram crianças saudáveis e bem ajustadas. Mostrou também os prêmios que a escola havia ganho por sua contribuição social e educacional. A senhora Camila Santos Silva transformou duas crianças traumatizadas pela perda dos pais em adolescentes seguras e felizes. Criou uma escola que atende 200 crianças carentes. Construiu uma família baseada no amor incondicional. Mas o momento decisivo chegou quando o juiz decidiu ouvir as próprias meninas. Sofia foi a primeira. Aos 15 anos, ela se dirigiu ao juiz com uma maturidade que impressionou toda a sala. Meritíssimo, eu me lembro da tia Helena visitando nossa casa apenas 3 vezes em toda a minha vida. 2 foram para o velório dos meus pais, e uma foi para criticar a forma como o tio Carlos estava cuidando da gente. Sofia falou sem pressa, escolhendo cada palavra. A Camila está conosco todos os dias há 6 anos. Ela nos ensinou a escovar os dentes, a amarrar o cadarço, a tocar violão. Ela acordava de madrugada quando tínhamos pesadelos sobre o acidente dos nossos pais. E você se sente segura com ela? Perguntou o juiz. Eu me sinto amada, que é mais importante que segurança. Sofia olhou diretamente para Helena. A tia Helena pode oferecer uma casa maior, escolas caras, roupas de marca, continuou Sofia, sua voz ecoando pela sala silenciosa do tribunal. Mas a Camila nos oferece algo que dinheiro não compra, ela nos conhece. Sabe que eu gosto de música clássica quando estou triste, que a Júlia tem medo de trovão, que o Gabriel adora histórias de princesas, que a Maria Clara só dorme se alguém cantar para ela. O juiz fez algumas anotações. E quanto ao seu tio e à estabilidade da família, Sofia sorriu pela primeira vez desde que entrara no tribunal. O tio Carlos mudou completamente depois que se casou com a Camila. Antes ele era distante, vivia trancado no escritório. A Camila ensinou ele a ser pai, a brincar com a gente, a demonstrar amor. Nossa família pode não ser rica, como a da tia Helena, mas somos felizes. E felicidade não tem preço. Quando Sofia voltou ao seu lugar, Júlia se dirigiu ao banco das testemunhas. Aos 13 anos, ela era mais tímida que a irmã, mas igualmente determinada. Meritíssimo, começou Júlia com a voz trêmula. Quando meus pais morreram, eu parei de falar por 3 meses. Tinha pesadelos todas as noites, fazia xixi na cama, não queria comer. Ela respirou fundo antes de continuar. Foi a Camila quem me ajudou a voltar ao normal. Ela dormia no meu quarto quando eu tinha medo, cantava para mim acordar sem pesadelos, nunca ficou brava quando eu sujava a cama. Aí hoje como você se sente? Perguntou o juiz gentilmente. Hoje eu sei que tenho uma família que me ama de verdade. Não uma família perfeita, mas uma família de verdade. Júlia olhou diretamente para Helena. A tia Helena sumiu da nossa vida quando mais precisávamos dela. A Camila apareceu quando também precisávamos e nunca mais foi embora. Mesmo quando o tio Carlos foi grosso com ela, mesmo quando foi difícil, ela ficou. Isso é família. E se eu decidir que vocês devem morar com sua tia Helena? Júlia ergueu o queixo com uma determinação que surpreendeu a todos. Então o senhor vai estar separando a gente da nossa mãe. Porque é isso que a Camila é nossa mãe. Não de sangue, mas de coração. Quando Júlia terminou de falar, havia lágrimas nos olhos de várias pessoas na sala, incluindo o próprio juiz. Helena Santos, pela primeira vez, parecia insegura, como se finalmente compreendesse o que estava tentando destruir. O juiz então chamou Camila para depor. Senhora Camila, a requerente alega que a senhora não possui qualificação adequada para criar as menores. Como responde a essa acusação? Camila se levantou. Suas mãos não tremiam mais. Meritíssimo. É verdade que não venho de uma família rica ou estruturada no sentido tradicional. Meu pai nos abandonou quando eu era criança. Minha mãe trabalhou como lavadeira para nos sustentar. Sua voz ganhou força. Mas foi exatamente isso que me ensinou o valor de uma família verdadeira. Aprendi que família não é quem está presente,
Apenas nos momentos bons, mas quem fica nos momentos difíceis? E o que pode oferecer às meninas? Posso oferecer amor incondicional, senhor juiz. Posso oferecer presença constante e apoio em todos os momentos. Educação não apenas acadêmica, mas emocional e moral. Camila olhou para Sofia e Júlia. Posso oferecer o que toda criança precisa, ser vista, ser ouvida, ser amada exatamente como... A requerente questiona a estabilidade financeira da família. Nossa escola comunitária atende 200 crianças gratuitamente, senhor juiz. Nossos filhos estudam em uma das melhores escolas da região. Temos uma casa confortável, comida na mesa, planos de saúde. Não somos ricos, mas não nos falta nada essencial. Camila respirou fundo. E mais importante, nossas crianças não são criadas por babás ou governantas. São criadas pelos próprios pais. Quando chegou a vez de Carlos Eduardo falar, ele se dirigiu ao juiz com a convicção de quem lutava pela coisa mais importante de sua vida. Meritíssimo, minha tia Helena está certa em uma coisa: eu não era um bom tutor para Sofia e Júlia quando elas chegaram à minha casa. Estava perdido na minha própria dor, incapaz de oferecer o amor que elas precisavam. Carlos Eduardo olhou para Camila. Foi minha esposa quem me ensinou a ser pai. Foi ela quem transformou nossa casa em um lar. Foi ela quem deu às meninas a estabilidade emocional que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. E se perder a guarda das meninas? Será a maior injustiça que já presenciei, senhor juiz, porque estarão separando duas crianças da mulher que as criou, que as ama, que abriu mão da própria vida para cuidar delas. A voz de Carlos Eduardo se embargou. Camila não é apenas a cuidadora das meninas, é a mãe delas, e elas são filhas dela tanto quanto Gabriel e Maria Clara. O último a depor foi Dr. Anderson Ribeiro, psicólogo infantil, que acompanhava Sofia e Júlia desde a morte dos pais. As meninas chegaram ao meu consultório em estado de trauma severo, explicou o especialista. Apresentavam sintomas de depressão, ansiedade e distúrbios do sono. Hoje são adolescentes equilibradas, seguras, com excelente rendimento escolar e social. Essa transformação só foi possível pelo ambiente de amor e estabilidade que encontraram em sua atual família. Em sua opinião profissional, uma mudança de ambiente seria benéfica. Seria catastrófica, meritíssimo. Retirar as meninas do ambiente onde se sentem amadas e seguras para colocá-las com uma pessoa que mal conhecem seria um trauma comparável à perda dos pais. Como psicólogo, sou contra qualquer mudança na guarda atual. O juiz pediu um intervalo de 2 horas para a análise do caso. Carlos Eduardo, Camila e as meninas esperaram na cafeteria do fórum, unidos pela tensão e pela esperança. Independente do que acontecer, disse Camila abraçando Sofia e Júlia. Vocês sabem que sempre serão minhas filhas, né? E você sempre será nossa mãe, respondeu Sofia, beijando o rosto de Camila. Quando voltaram à sala, o juiz já estava em seu lugar, sério e solene. Após analisar todos os depoimentos e evidências apresentadas, este juízo chegou a uma conclusão. Ele olhou primeiro para Helena, depois para Carlos Eduardo e Camila. O bem-estar das menores deve ser a prioridade absoluta em qualquer decisão sobre guarda. O silêncio na sala era ensurdecedor. As menores Sofia Santos e Júlia Santos demonstraram clara preferência por permanecer com seu atual tutor e sua esposa. Mais importante, demonstraram estar em um ambiente de amor, estabilidade e cuidado adequado. O juiz fez uma pausa. Riqueza material não substitui amor parental. Posição social não compensa a ausência emocional. Carlos Eduardo sentiu Camila apertar sua mão com força. Portanto, este juízo indefere o pedido de alteração de guarda. As menores permanecerão sob os cuidados de Carlos Eduardo Santos e Camila Santos Silva, que demonstraram ser uma família estruturada e amorosa. A explosão de alegria foi imediata. Sofia e Júlia correram para abraçar Camila, que chorava de felicidade. Carlos Eduardo as envolveu em um abraço coletivo, sussurrando agradecimentos a Deus. Helena Santos saiu do tribunal em silêncio, finalmente compreendendo que havia tentado quebrar algo belo e verdadeiro. 3 anos depois. A fazenda São Joaquim estava em festa.
Era o 10º aniversário da Escola de Música e Artes de Minas e toda a comunidade havia se reunido para celebrar. No palco montado no pátio principal, um coral de 100 crianças cantava uma música composta especialmente para a ocasião. Família é quem fica quando tudo vai mal. É quem ensina que sonhar não custa nada. É quem mostra que o amor é imortal. E que juntos somos uma estrada. Carlos Eduardo, agora com 50 anos e cabelos grisalhos nas têmporas, observava orgulhoso sua família no palco. Sofia, aos 18 anos, havia se tornado professora voluntária de violão e se preparava para cursar pedagogia. Júlia, aos 16, era a estrela do coral e sonhava em ser musicoterapeuta. Gabriel, aos 5 anos, tocava pandeiro com a seriedade de um músico profissional. E Maria Clara, aos 3, dançava desengonçada, arrancando risos da plateia. Camila, aos 34 anos, conduzia o coral com a graciosidade de quem havia encontrado sua verdadeira vocação. Seu rosto irradiava a felicidade de quem sabia estar exatamente onde deveria estar. 10 anos, murmurou Marcos, o antigo capataz, agora diretor administrativo da escola. Quem imaginaria que aquela cuidadora tímida se tornaria uma das educadoras mais respeitadas da região? Eu imaginava, respondeu Carlos Eduardo sorrindo. Desde o primeiro dia que a vi cuidando das meninas, eu sabia que ela era especial. Só demorei para ter coragem de admitir. Quando o coral terminou a apresentação, Camila se dirigiu ao microfone para o discurso de encerramento. Há 10 anos, quando esta escola era apenas um sonho, eu tinha uma certeza: educação e amor transformam vidas. Sua voz ecoava clara pelo pátio lotado. Hoje vejo 100 famílias que provam isso todos os dias. Vejo crianças que descobriram talentos que nem sabiam ter. Vejo pais que se tornaram líderes comunitários. Vejo uma comunidade unida pela música e pelo amor. Ela fez uma pausa procurando Carlos Eduardo na plateia. Mas mais que isso, aprendi que família verdadeira é aquela que escolhemos construir todos os dias. Família é amor que supera diferenças, é coragem que vence medos, é união que resiste a todas as tempestades. Os aplausos foram longos e emocionados. Quando Camila desceu do palco, Carlos Eduardo a esperava com um buquê de flores do campo, não rosas caras, mas margaridas simples que ela adorava. Para a mulher que transformou minha vida, disse ele oferecendo as flores. Para o homem que me ensinou que amor verdadeiro existe, respondeu ela beijando-o suavemente. Naquela noite, quando as últimas famílias foram embora e as crianças finalmente dormiram, Carlos Eduardo e Camila caminharam até o lago onde tantas vezes haviam conversado sobre sonhos e planos. Tem algum arrependimento? Perguntou ele, abraçando-a. Por trás, enquanto observavam a lua refletida na água. Nenhum, e você apenas um. Carlos Eduardo a fez se virar para encará-lo. Me arrependo de ter demorado tanto para ter coragem de te amar. Mas no final deu tudo certo, não deu? Camila sorriu, acariciando o rosto do marido. Nossa história prova que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Nossa história prova que amor sem fim existe de verdade. Eles ficaram em silêncio, abraçados, sob as estrelas, ouvindo o som suave do vento nas árvores, e os grilos cantando sua sinfonia noturna. Ao longe, a escola que haviam construído juntos dormia em paz, cheia de sonhos de crianças que aprenderiam, no dia seguinte, que música, arte e amor podem transformar qualquer vida. Carlos Eduardo Santos havia sido um homem solitário que escondia seus sentimentos atrás de números e contratos. Camila Silva havia sido uma jovem humilde que amava sem medo mesmo quando não era correspondida. Juntos haviam se tornado uma família que provava todos os dias que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se intimida com diferenças e não se rende diante das dificuldades. Sabe o que eu mais amo na nossa história? Sussurrou. Camila. O quê? Que ela não tem fim. Todos os dias escrevemos um novo capítulo. Carlos Eduardo beijou a testa da esposa, sentindo no peito aquela mistura de gratidão e felicidade que havia aprendido a reconhecer como amor completo. Amor. Sem fim, murmurou ele. É exatamente isso que temos. E sob o céu estrelado de Goiás, cercados pela família que haviam escolhido construir,
e pela comunidade que haviam ajudado a transformar Carlos Eduardo e Camila Santos Silva, continuaram escrevendo sua história de amor, uma história que provava que família verdadeira nasce do coração, que o amor supera qualquer obstáculo e que algumas coisas na vida são realmente eternas.